Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da Bíblia. Nesses vídeos eu procuro dar uma visão panorâmica para que nós possamos compreender esse livro maravilhoso que é a Bíblia, que é um repositório da sabedoria de Deus que está ao alcance de qualquer pessoa. Para que nós possamos compreender de maneira mais adequada a Bíblia, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, a palavra Bíblia se refere a uma coleção de livros. Esses livros foram escritos por autores diferentes, com diferentes propósitos. Se nós lermos todos com o mesmo enfoque, vai ficar um pouco complicado, nós não vamos entender por quê. Se eu vou ler um livro de poesia, onde há uma descrição poética de determinado evento, é muito diferente de eu estar lendo uma reportagem feita por um jornalista dedicado ao estudo de fatos históricos e todo um contexto social. Então, a rigor, nós podemos dividir duas grandes coleções de livros, lembrando que os autores são diferentes. Nós podemos dizer, mas todos são sob inspiração divina, mas cada um interpretou, traduziu a inspiração divina de maneira diferente, peculiar. Então, nós temos duas grandes coleções, a coleção que se chama Antigo Testamento e a coleção que se chama Novo Testamento. Dentre os livros do Antigo Testamento, nós podemos agrupar em três grupos pelos temas, pela maneira de abordar os assuntos. Nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e nós temos os livros proféticos. Dentre os livros históricos, para que a gente entenda melhor o contexto e o texto de cada um, nós vamos agrupar em eras. É como se nós falássemos de épocas da história, pré-história, história moderna, história medieval. Quando eu falo um período específico, eu já tenho uma ideia do que está acontecendo. Então, agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver a Era do Retorno. Os livros aqui citados vão ser referentes à Era do Retorno. Que retorno é esse? Bom, para eu retornar, eu devo ter ido para algum lugar. E isso de fato aconteceu. O povo hebreu, durante 70 anos, foi exilado para a Babilônia. E eles sofreram. Imagine você ser transportado para um país com uma cultura diferente, um idioma diferente, uma religião diferente. E eles tiveram, durante 70 anos, a experiência de viver com tudo isso e agora eles iriam retornar para Jerusalém. Então, a Era do Retorno, Esdras lidera o povo de volta do exílio para reconstruírem Jerusalém. Eles tiveram permissão para reconstruir não só a cidade de Jerusalém, como o Templo de Jerusalém. Qual a importância do Templo de Jerusalém? Era o local onde agregava toda a religiosidade, o exercício da religião do povo hebreu, extremamente importante para a vida em sociedade do povo hebreu. Na Era do Retorno, nós temos 4 grandes assuntos. Primeiro, abandono. Segundo, templo. Terceiro, pessoas. E quarto, muralhas. Então, primeiro tema, abandono, destruição da guerra e da negligência. Nós encontramos no livro de Neemias, no primeiro capítulo, nos versículos de 1 a 3. Durante os 70 anos de cativeiro, a liderança de Judá foi levada para o exílio e a cidade de Jerusalém caiu em abandono.
Imagine aqui no Brasil os habitantes, os líderes, os responsáveis pelo ensino religioso foram levados para outro país, ficou tudo largado aqui. A cidade não só sofreu a devastação da campanha militar durante a conquista inicial, mas também caiu vítima da erosão da negligência. A destruição da guerra e a negligência deixaram Jerusalém em um estado de ruína, acabaram com a cidade. Segundo tema, templo, reconstruindo o templo. Nós vamos encontrar no livro de Esdras, nos capítulos de 1 até 6. Deus instiga Ciro, rei da Pérsia, a iniciar o financiamento e a reconstrução do templo judaico em Jerusalém. Sob a direção de Zorobabel, um personagem judeu notável na Pérsia, começa a reconstrução do templo. Encontram uma oposição considerável dos gentios ao redor de Jerusalém. Quem eram os gentios? Todo aquele que não fosse judeu. Com o encorajamento de Ageu e Zacarias, 2 profetas judeus vivendo em Jerusalém, a restauração do templo é completada. Então, Ciro disse assim: podem ir para Jerusalém, vão lá e reconstruam o templo. Terceiro grande tema: pessoas, reconstrução espiritual. Nós encontramos no livro de Esdras, capítulos de 7 a 10. Reconstruir o templo é um paralelo à reconstrução espiritual do povo judeu. Por quê? Porque para o povo judeu, religião e vida social eram a mesma coisa. Não se separava a vida civil e vida religiosa, era tudo a mesma coisa. A adoração no templo foi interrompida por 70 anos. A maior parte dos judeus nunca viu ou ouviu a lei de Moisés. Tiveram de ser instruídos em um programa de reeducação nacional. Esdras estuda com afinco a lei do Senhor para praticá-la e ensinar os estatutos e regulamentações de Deus em Israel, e assim reconstruir o povo quando volta do exílio. E quarto e último tema, muralhas, restauração completa, nós encontramos no livro de Neemias. Apesar de nem todos os judeus voltarem quando deveriam, muitos agora estão de volta a casa em Jerusalém. O templo é restaurado como a estrutura dominante da cidade, mas suas muralhas ainda estão destruídas. Isso é uma ameaça à segurança, bem como uma fonte de humilhação nacional, porque nessa época as cidades tinham também a finalidade de proteger uma determinada população. Por isso que existia uma muralha em volta para evitar a invasão por inimigos. E isso não ter uma muralha deixava o povo realmente muito frágil, muito acessível a ataques inimigos. Neemias, outro notável judeu servindo a Artaxerxes, rei da Pérsia, é encarregado de reconstruir as muralhas. Ele recebe permissão e financiamento do rei da Pérsia para fazer isso. Pouco tempo depois, as muralhas cercam a nobre cidade de Jerusalém, lar do templo de Deus. A restauração se completa quando o templo, o povo e as muralhas são reconstruídos. Então, esses livros que eu citei para vocês, Neemias e Esdras, vão contar da época do retorno, quando houve a reconstrução do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, e o povo
novamente foi reconstruído mediante o entendimento, o conhecimento das leis de Moisés que deveriam orientar o povo como eles se conectarem a Deus e seguirem a sua vida. Se você está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando houver uma nova publicação, você vai ser avisado. Muito obrigada e até mais.